Bom dia, guerreira de oração. A paz de Cristo Jesus. Que Ele esteja nos abençoando aí nesse dia, nesse tempo aí que a gente vai ficar juntos, meditando um pouco na palavra de Deus. Se alguém tiver ao vivo aí com a gente, faz um comentário aí, para que a gente possa ver como está o som, a imagem. Vamos aguardar as irmãs chegarem mais aí, algumas. No Mercado Livre, agora... Aguardando as irmãs chegarem. Denise está aí, Denise? Alô? Alguém dá um alô aí pra gente, pra ver como é que tá as coisas? Alô?
tempinho aí pra gente começar a nossa live de hoje. Oi? Bom, guerreiras, a gente vai começar a falar alguma coisa a respeito do texto bíblico. Eu estou muito feliz nesse tempo. E espero que à medida que as irmãs vão chegando, aproveitem a porção da palavra de hoje para você, para sua vida, para o grupo, esse grupo que tem história e agora já tem vida própria, esse grupo que tem abençoado tantas vidas, e eu espero que essa manhã seja uma manhã de ter a sua vida abençoada. É um tempo difícil, um tempo de pandemia, mas é um tempo que a gente tem aprendido muito, né? A gente tem aprendido tanto profissionalmente quanto no ambiente familiar, principalmente no ambiente religioso, porque a pandemia veio mostrar a gente algumas coisas sobre o nosso ambiente religioso. Uma das coisas que a pandemia veio mostrar é que o templo ele não é essencial para a igreja, apesar de muito necessário, apesar de ser extremamente amado e deve ser reverenciado. A gente, obrigado, Denise. O som tá legal aí? Então, como a gente estava falando, o templo, ele não é tão essencial quanto a gente pensava, apesar de ser muito necessário e referenciado. A pandemia mostrou a gente que a igreja continuou viva, eficaz, a igreja continuou visitando, a igreja continuou ceando, a igreja continuou contribuindo, a igreja continuou fazendo missões, a igreja continuou viva.
Essa, essa pandemia mostrou a gente que algumas igrejas ainda não estão cultuando, algumas já estão dentro de algumas normas, né, com as máscaras, enfim, com o distanciamento que deve ocorrer. Mas ela mostrou que quando a gente puder cultuar novamente de um modo, entre aspas, normal, que nada mais seja normal. Quando você puder novamente entrar ao templo e apertar a mão de alguém, aperte novamente, sabendo que você está desejando a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento e que o mundo não pode dar, e você tem essa paz. Quando você puder novamente entrar no templo e abraçar alguém, saiba que esse abraço é como se o Cristo estivesse abraçando a outra pessoa. Quando você tirar a máscara e puder cultuar o Senhor sem máscaras novamente, falando a máscara literal de tecido, e a pessoa puder ver o seu sorriso, saiba que você vai estar transmitindo a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você puder entrar no templo novamente e cultuar o Senhor de uma forma plena e normal, entre como salmista, dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Um dia na sua casa vale mais do que 1000 lá fora. E aí, nada mais será normal. Cultue de uma forma especial. Queridos, fico muito feliz por esse grupo. Bom dia, Regiane. E o apóstolo Paulo, pensar que o apóstolo Paulo e mulheres estejam caladas na igreja. É claro que ele estava inserido no contexto social, um contexto ambiental, um contexto cultural, né? Eu fico imaginando, irmãos, se Paulo tivesse a oportunidade de entrar numa cápsula do tempo e chegasse ao nosso tempo, e aí ele encontrasse Bispa Sônia, pastora Sônia da Jerusalém, Denise Cordeiro, encontrasse o grupo Guerreiras de Oração, Paulo ia falar assim: acho que o mundo enlouqueceu. Mas imagine, irmãos, se o apóstolo Paulo nascesse no nosso contexto hoje, ele ia bater palmas para esse grupo. Ele ia admirar esse grupo como tantos estão admirando pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a esse grupo. Falar em contexto, eu queria meditar com vocês hoje o contexto de Hebreus 12 e Hebreus 11. Porque Hebreus 12, eu sempre escutei esse verso, e é onde eu me formei como cristão, o contexto dele totalmente errado. E eu queria meditar com você hoje o contexto correto desse texto, onde fala, se você puder abrir a sua Bíblia, eu vou te dar um tempo, e acompanhar alguns versículos que nós vamos ler. O pessoal está chegando devagarinho. A paz do Senhor, Ana Castro, irmã Simone Carujo, irmã Dilma, que a paz do Senhor esteja com vocês também. E Hebreus 12, versículo 1, conhecido de nós todos, ele fala assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O áudio está legal aí? Se tiver legal, por favor, alguém acena aí, por favor. E eu sempre ouvi dizer o seguinte, assim: olha, cuidado, porque tem gente, muita gente te vigiando, muita gente te olhando, pronto para apontar o dedo, para te acusar. Você não deve errar
Porque tem uma nuvem de testemunhas aí pronto para olhar você, pronto para apontar o dedo. Então você tem que vigiar e dar testemunho. E eu aprendi isso durante a minha vida toda, até que eu comecei a estudar a Bíblia. E eu fui ver que o contexto era outro. E para a gente entender o contexto de Hebreus 12, a gente tem que ir até o 1, 11, aonde Paulo fala da fé. Desculpe, irmãos, o autor de Hebreus fala da fé. O autor de Hebreus a gente não conhece, né? A gente conhece o contexto. A gente conhece e sabe que aquela igreja formada em sua maioria por hebreus convertidos estavam querendo voltar ao judaísmo, querendo voltar às práticas judaicas que impediam a plena vivência do cristianismo pela graça. E Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele vai falar no capítulo 11 a respeito da fé. E eu queria ler pelo menos os primeiros versículos com você, para a gente poder entender algumas coisas. Paulo está dizendo, e eu acho que agora eu sei dizer que é Paulo, será que eu estou. Que não quero falar heresia, não. A gente não sabe quem é o escritor de Hebreus. Ele fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. O 12 já fala lá, né? Vós que estão cercados de tão grande nuvem de testemunhas. Então no 11 ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Queria que você entendesse nessa manhã, amada do grupo, e amado também, que a fé, ela não é uma forma mágica para trazer existências das coisas que você deseja. Não, não. A fé, ela é o firme fundamento, a base, o alicerce das coisas que você espera que aconteça. Pode acontecer ou não, independente da sua fé. Você tem fé e espera que aquilo aconteça. Mas é uma espera. E não você trazer à existência pela sua fé todas as coisas. Eu gosto muito de uma história, não sei se você conhece, daquela menininha que foi pedir chuva na vigília. Diz a história que havia uma seca tremenda, uns 14 anos de seca no Nordeste, e um pastor resolveu fazer uma vigília para pedir chuva ao Senhor. E reuniu todas as igrejas da redondeza. Iniciaram a vigília 10 horas da noite, começaram a vigília, e oraram, e por volta de meia-noite e meia, o Senhor manda uma chuva seródia, uma chuva gostosa, aquele cheiro de terra e a chuva caindo, e a igreja começou a glorificar, e foi um reboliço naquele lugar. E no meio do culto, por volta de 1 hora da manhã, uma menina se levanta para ir embora. E quando ela sai na porta, o pastor grita: ei, menina, tá chovendo, espera a chuva passar, depois você vai embora. E ela falou assim: pastor, eu vou embora porque eu trouxe minha sombrinha, eu vim pedir chuva, eu trouxe minha sombrinha. Isso é fé. Ela esperava que a chuva cairia, mas é uma espera. Pode acontecer ou não. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falam para o rei assim: rei, eu não me dobrarei perante essa estátua, porque o Senhor é poderoso para me livrar, para nos livrar. Fé. Mas eles falam assim: mas ainda que o Senhor não nos livre, nós não nos dobraremos. Continuaremos acreditando em nosso Deus. Você está entendendo? A fé, você pede algo ao Senhor, Ele te dá. Amém? Mas se Ele não te dá, você continua acreditando no seu Deus.
Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Você pede uma bênção financeira a ele, esperando receber. Recebeu? Amém. Não recebeu? Você continua acreditando em Deus, sabendo que até as aves do céu são sustentadas por ele e não vai te faltar o sustento. Ter fé é pedir uma cura ao Senhor. Se ela vir, amém. Se ela não vir, se ela não vier, você continua acreditando no seu Deus, que a maior cura você já recebeu, que foi a sua cura espiritual. Isso é ter fé. Isso é uma fé madura no Senhor. E aí ele vai começar a discorrer e a descrever algumas experiências de fé do Antigo Testamento. Antes ele fala no versículo 3 que pela fé, presta atenção, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Isso é tremendo, irmãos. O autor aqui, ele, apesar de não saber, que eu também não sei, o processo pelo qual o mundo foi criado, ele entende que foi pela palavra de Deus. E aí eu gosto muito, há muitas teorias sobre a criação do mundo, né? Dentro da teologia mesmo, e há alguém até que diga que no princípio criou Deus os céus e a terra, e no 2 a terra se tornou sem forma e vazia. Mas eu gosto muito da teoria de uma teoria hebraica sobre a criação do universo pela palavra, que é quando fala ali Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. A palavra Bereshit, quando você destrincha ela, por exemplo, eu moro em Itaboraí. Itaboraí significa pedra bonita. Ita, pedra, Boraí, bonita. E o Bereshit também tem o significado das palavras. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para você. Assim, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, mas o Bereshit, está vendo? Repare que o radical da palavra Bereshit é resh, que significa cabeça. O B no início significa no cabeça. E o it coloca essa palavra no feminino. Então ficaria assim, de uma forma literal, na cabeça. Ou seja, no princípio, na cabeça, criou Deus os céus e a terra. Por isso que no 2, ainda a terra era sem forma e vazia. Porque estava só na mente de Deus. E a partir do versículo 2, pelo poder da sua palavra, nós entendemos pela fé que ele foi dando ordem. E as coisas começaram a acontecer. E ele disse, produz a terra. E a terra começou a produzir. Produz os mares, e os mares começaram a produzir. Mas antes de ser produzido, já estava tudo na mente, na cabeça de Deus. É como se o terreno estivesse vazio, você comprasse o terreno e trouxesse um arquiteto, e na cabeça do arquiteto já está tudo pronto. Mas ainda está o terreno vazio, e aí começa a execução. Por isso, minha irmã, e meu irmão, se há um vazio hoje em você, se há um caos, se as coisas estão sem forma, se as coisas estão ainda informe, eu queria que você soubesse que na cabeça de Deus, na mente de Deus, o nosso Deus é organizado. E na mente dele, a teu respeito, já está tudo organizado, já está tudo planejado, já está tudo em conformidade com a sua vontade. E quando ele começar a liberar a palavra, pela fé nós entendemos que as coisas a teu respeito vão começar a acontecer. Eu não sei como vai ser o processo, como eu não sei qual foi o processo que o mundo foi criado, só sei que foi pela palavra dele. Eu não sei como vai ser o processo a teu respeito, nesse vazio que você sente, nesse caos que você sente hoje, nessa sem forma que você sente hoje.
Mas saiba que na mente de Deus, a teu respeito, já está tudo planejado. E quando Ele liberar a palavra, tudo começará a ser executado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele começa a discorrer os heróis da fé. Ele chega no versículo 8 e ele fala assim: pela fé, Abraão, isso aqui é tremendo, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Deus, pela fé, chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você não sabe onde é. Deixa a tua estabilidade, deixa as tuas certezas, porque fé, querido, que não acarreta risco, não é fé. A fé não é baseada em evidências. A fé não é baseada em finais ou lucros calculados. A fé tem risco. Sadraque, Mesaque e Abednego, ele pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós não nos dobraremos. Pode livrar ou pode não livrar. Então Deus chama Abraão e fala: você vai para uma terra que você não sabe. Irmãos, a arqueologia, ela desterrou ou desenterrou Ur dos Caldeus alguns anos atrás. E Ur, a gente está falando aí de pelo menos 4.000 anos atrás. Quando na década de 50, de 60, do século 20, Ur dos Caldeus foi desenterrada. Se eu não me engano, essa década 60, 60, que a arqueologia desenterrou Ur dos Caldeus, é 70. Os livros de arqueologia mostram isso. Tinha na cidade de Ur, era a cidade que Abraão morava, casas, pasmem, de 13 a 14 cômodos, com sistema de esgoto. Há 200 anos atrás, aqui no Brasil, não tinha esgoto. Né? Você que dá aula de história aí, a gente sabe que tem muitas professoras no grupo. Quando no Império as pessoas faziam as suas necessidades fisiológicas, elas tinham que gritar: águas vai, porque jogavam pela janela, porque não tinha sistema de esgoto. E 4.000 anos atrás, em Ur dos Caldeus, as casas já tinham esgoto, 14 cômodos, altamente confortáveis. É desse lugar, é dessa certeza, é dessa segurança que Deus chama Abraão. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, pela fé, obedece. E chega no meio do nada. E porque ele chegou no meio do nada pela fé, lá naquele lugar, Deus faz uma promessa a Abraão. As promessas, elas vêm se Deus vê a tua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas porque Abraão agradou a Deus pela fé. Quando ele chega naquela terra desconhecida, que vem a ser Canaã, Deus fala: Abraão, olha para o céu. Pode contar as estrelas, Abraão? São incontáveis. Assim será a tua descendência. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. E aí, Deus faz uma aliança com Abraão. E a aliança naquela época era feita como? Está lá em Gênesis capítulo 5. Deus pega um animal, parte o animal ao meio, coloca entre duas pedras, uma parte em cada pedra, e eles passam no meio dos animais, da parte dos animais, desculpa. E a aliança era o seguinte: e eles põem fogo nas partes dos animais. Esse era o contrato da época. Fazendo o seguinte: se alguém descumprir a parte do contrato, que seja feita com aquele que descumpriu a parte no contrato, a mesma coisa que foi feita com o animal. Esse era o contrato da época. Está lá em Gênesis 15, quando Deus parte o animal em duas partes e passa ao meio, o contexto é esse. Eles tinham que cumprir a parte no contrato. Abraão cumpria a parte na aliança e Deus cumpria a parte na aliança. A gente sabe que o tempo passa.
Abraão não cumpre a parte da aliança através da sua descendência. A sua descendência não é fiel a Deus. Adora Baal, adora o bezerro de ouro, quebra a aliança. O que deveria ter sido feito a Abraão, ou a sua descendência, o que foi feito ao animal. E aí Jesus, irmãos, ele está com um grupo de judeus, os seus apóstolos, de hebreus. Ele pega o pão, ele levanta os céus e ele fala assim: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. Vocês quebraram a aliança, vocês quebraram o contrato com o Pai, mas eu vou pagar o preço por vocês. O preço que a descendência de Abraão não pagou, ou não cumpriu, eu estou pagando o preço. Esse é o meu corpo, que é partido por vós. É a nova aliança no meu sangue. E nós, irmãos, pela fé que entendemos isso, hoje temos herança. Somos herdeiros de Deus pela fé. Porque Deus, ele cumpre as promessas que ele faz. E pela fé, hoje, nós temos também parte nessa aliança. E o texto continua, e Abraão, ele pela fé, ele foi chamado. Agora, pela fé, ele é provado. E é a prova mais severa que se pode ter. Abraão agora ele tem que obedecer aquilo que contradizia até a promessa de Deus. Porque Deus promete, Abraão, a sua descendência será numerosa através de Isaac. E agora ele pede para matar Isaac. Dá para entender isso? Muitas vezes, irmãos, pela fé, obedecer a Deus vai contra aquilo até que a gente pensa que Deus falou e não falou. Vai contra o modo da gente entender a promessa. Deus já está falando com você de novo. Ainda que você não esteja entendendo, obedeça. Obedeça. Foi a completa fé de Abraão aqui. E agora eu quero que você grave uma coisa, querido. Grava aí, na sua mente, grava no seu coração. Aquilo que é colocado sobre o altar de Deus jamais pode ser considerado perdido. Aquilo que você coloca no altar do Senhor, jamais você vai considerar que você perdeu. Jamais. Ah, pastor, mas meu filho está perdido. Coloca ele no altar do Senhor, querido. Porque ele não vai se perder. Minha família está perdida, meus negócios estão perdidos. Experimenta colocá-los verdadeiramente no altar do Senhor, porque aquilo que você coloca no altar de Deus não se perde. Aleluia! Não se perde. Coloque nessa manhã a tua casa, a tua família, os teus negócios, os teus propósitos no altar do Senhor. Porque aquilo que você coloca lá não vai ser perdido. O texto diz que Abraão, em figura, recobrou Isaac, versículo 19 do capítulo 11. Em figura, Abraão recobrou. Recobrar aqui significa receber de volta aquilo que lhe pertence. Entendeu, irmã? Aquilo que o Senhor te deu é teu. Aquele dom, aquele talento, aquela força de vontade, as posses, as bênçãos, tudo que ele te deu. Se você por um momento pensou que está perdido, coloque no altar do Senhor, porque você vai receber de volta aquilo que ele te deu. Isso é ter fé, uma fé madura no Senhor. O escritor de Hebreus, ele continua a discorrer o Antigo Testamento e ele chega no versículo 23, aonde ele diz assim, ele começa, a partir do 23, ele começa a falar
dos feitos de Moisés, que foram pela fé. Pela fé, Moisés tem que fugir para a terra de Midian. Pela fé, Moisés, ele abre o Mar Vermelho. Pela fé, Moisés faz muitas coisas. Nós sabemos que no Antigo Testamento não houve homem igual Moisés. E tudo isso Moisés faz pela fé. Ele celebra a Páscoa pela fé e faz a aspersão do sangue pela fé. E ele vai escorrendo aqui no texto, né? E abriu o Mar Vermelho. E os egípcios foram afogados. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, em relação a Moisés, sobre a fé, não foi Moisés, mas foram os pais de Moisés. 11:23 diz assim: pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escolhido por seus pais, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. E não temeram o decreto do rei. O texto diz que a vida de Moisés foi preservada e guardada pela fé dos seus pais, porque eles não temeram o decreto do rei. Você está entendendo, minha irmã? Quantos filhos estão de pé hoje? Ainda estão de pé. Quantos filhos ainda estão vivos? Quantos filhos ainda estão com saúde? Quantos filhos ainda vão de lá para cá e de cá para lá? Quantos filhos Deus está guardando a sua saída e a sua entrada? Pela fé dos seus pais, por causa dos seus pais, por causa da sua mãe, por causa do seu pai que tem pago um preço, intercedido, e pela fé daqueles que foram os geradores daquela vida, essas vidas estão de pé. Como diz a frase famosa: mães de joelhos, filhos de pé. Por isso, continue acreditando que a oração sua pela vida dos seus filhos, que a oração da mãe por aqueles que saíram do seu ventre, ela está chegando com cheiro suave nas narinas do Pai. E o Pai tem guardado os seus pela fé dos seus pais. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nisso, irmão. É pela fé. É pela fé que você dobra o seu joelho. É pela fé que você intercede pelos seus. E Deus os guarda. Assim como guardou a vida de Moisés. E Moisés foi um herói da fé. E tudo começou porque os seus pais não temeram o decreto do rei. A gente sabe que o inferno, a gente sabe que o rei do inferno, a gente sabe que o rei das trevas muitas vezes decreta decretos de morte a respeito dos nossos. Mas nós não devemos temer o decreto do rei das trevas, interceder ao Senhor e pela fé ele guarda aqueles que são nossos. Aleluia, aleluia. Ele continua a discorrer sobre os heróis da fé e ele entende que ele está falando para hebreus. Hebreus que, obviamente, conheciam a história do seu povo. E aí ele fala assim, a partir do versículo 32 do versículo 11, ele fala assim: o que mais eu direi? Pois me faltará tempo se eu começar a falar sobre Gideão, sobre Baraque, sobre Sansão. Ele começa a suscitar recordações de valor para os hebreus. E começa a citar todos aqueles que conseguiram grandes feitos. Né? Ele fala: vai me faltar tempo se eu começar aqui a falar sobre aqueles que venceram reinos. E aí certamente ele está lembrando de Davi. Ele não cita no texto, mas todo mundo sabe que ele está falando de Davi, porque a história é conhecida dos hebreus. Ele fala assim: aqueles que fecharam a boca dos leões, certamente ele está citando Daniel.
Ele fala, aqueles que apagaram a força do fogo, certamente, aí eles estão lembrando ele está lembrando ao povo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele fala, aqueles que escaparam ao fio da espada, e aí, certamente, ele está falando dos profetas, ele fala, aqueles que da fraqueza tiraram forças. Certamente ele pode estar lembrando de Ezequias, que estava fraco à beira da morte, o Senhor renovou a sua força por mais 15 anos. Ele fala, eu poderia citar aqueles que puseram exércitos em fuga. Certamente ele está lembrando de Elias, eu sou homem de Deus, que dessa fuga do céu consuma você e seus homens. Ele fala no versículo 35 das mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. Certamente ele está falando da Sunamita, que teve seu filho ressuscitado por Eliseu. E aqui, eu queria dar uma pausa com você, porque eu acho importante, que eu vou falar agora, que esse garoto, ele ressuscita, né? O filho da Sunamita, é da cidade de Sunem. Anos mais tarde, Jesus está na rua e passa o enterro. É o filho da viúva de Naim. E Jesus toca naquele caixão e o menino ressuscita. O que tem a ver uma coisa com a outra, querida? Se você olhar no mapa bíblico, na geografia bíblica, Sunem e Naim eram cidades vizinhas. Eram cidades vizinhas. E quando operou-se aquele milagre em Sunem, dali para frente, ficou como se aquela rixa, sabe? Só acontece coisa boa, só acontece maravilhas, só acontece milagres em Sunem, e Naim não acontece nada. Depois você pesquisa e você vai comprovar o que eu estou dizendo. E Jesus, ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele estava acabando com essa injustiça social, dizendo que o Deus que opera em Sunem é o Deus que também opera em Naim. O Deus que faz milagre lá é o Deus que faz milagre cá. O Deus que opera no passado é o Deus que opera no presente e também pode operar no futuro, e o futuro somos nós. E certamente há coisas aí a serem ressuscitadas. Pode saber que aquele que operou em Sunem é o mesmo que operou em Naim e que pode operar também nessa manhã na sua vida. Se tem coisas mortas aí, o texto diz que as mulheres receberam pela fé os seus mortos. O que está dentro do seu coração aí que morreu? Seu coração está como um altar ou está como um caixão? Ainda que esteja como um caixão, com coisas mortas aí dentro. Sentimentos mortos. Pessoas que para você morrer, matou, enterrou, apesar de estarem vivas. Relacionamentos mortos. A minha oração é que nessa manhã é aquele que operou em Sunem, na vida da Sunamita, a viúva de Naim. É aquele que toque no seu coração e coisas novas comecem a surgir no nome de Jesus. E ele vai falando de todas essas vitórias que as pessoas conseguiram pela fé. Quando de repente, de uma hora para outra, sem a gente esperar,
de repente, ele começa a falar de um outro grupo. De um grupo, a partir do 36, ele começa a falar de um grupo que, deixa eu encontrar aqui, 36, experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Repare, ele fala de dois grupos. Um grupo primeiro, que fizeram e aconteceram, fecharam boca de leões, apagaram fogo, abalaram reinos. Ou seja, esse primeiro grupo, meu querida, foram honrados pela fé. Um segundo grupo, que morreram, passaram pelo fio da espada, foram escarnecidos, foram apedrejados, foram açoitados, não viram a promessa chegar. Ou seja, esse segundo grupo, ele teve que honrar a fé. Repare, primeiro grupo foi honrado pela fé. Segundo grupo teve que honrar a fé que tinha em Deus. Na nossa vida também é assim, querido. Há momento em que você vai ser honrada pela fé. Tudo vai dar certo, porque a vida é uma roda gigante. Uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo. Então, vai ter hora que você vai orar e vai acontecer. Tem hora que você vai pedir e vai se realizar. Tem hora que tudo vai dar certo financeiramente, sentimentalmente. Vai ser uma maravilha na sua vida. Aleluia! É o momento que você está sendo honrada pela fé. Mas vai ter um momento na sua vida que você vai orar e não vai acontecer. Que você vai fazer e nada vai se abrir. Que você vai falar e ninguém vai te escutar. Vai ter um momento que nada vai dar certo. Ótimo também, porque esse é o momento que você vai ter que honrar a fé. Entendeu? Existe um momento que você vai ser honrada pela fé, mas vai ter momento que você vai ter que honrar a fé. E aí eu te pergunto, qual momento você está vivendo hoje? Que momento você está vivendo hoje, querida? Momento que você está sendo honrada pela fé? Aleluia! Mas o momento é de honrar a fé? Aleluia também! Porque aquele que honra a fé, o momento de ser honrada vai chegar. Porque no lugar de vergonha é o Senhor da dupla honra. Eu sei que não é fácil resistir sozinho. Não é fácil resistir sozinha no momento em que você tem que honrar a fé ao invés de ser honrada. Não é fácil sozinho. É por isso, porque não é fácil sozinho, que o autor de Hebreus diz no capítulo: você não está só. Aleluia! Você não está só. Você está cercada por uma nuvem de testemunhas que tiveram fé. O contexto, quando ele fala assim, você que está cercado por uma nuvem de testemunhas, deixe todo embaraço e pecado, é como se nós estivéssemos e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É como se você estivesse pronto para correr no estádio, e em volta do estádio, uma nuvem de testemunhas prontas a te incentivar. Quais são as testemunhas do capítulo 12? Não é ninguém para te apontar, não é ninguém para te acusar. São as testemunhas do capítulo 11, que tiveram fé e venceram pela fé. Honraram a fé ou foram honradas pela fé. E agora elas estão na galeria do estádio, vendo a sua corrida. E você olhando a vida dessas testemunhas, não elas olhando a sua vida para te apontar, mas você olhando a vida delas para se incentivar. Você agora também vai correr a sua corrida, deixando todo o embaraço que de tão perto nos rodeia. O embaraço aqui, querido, não são aqueles pecados cabeludos. São as pequenas coisas do dia a dia, sabe? Aquela ocupação demais, que às vezes te impede de correr.
ou quando não é ocupação, é pré-ocupação, é a preguiça espiritual, quanto à oração, quanto à cultura, quanto à leitura da palavra, é a impaciência em querer correr rápido demais, e aí abandona a corrida quando os músculos espirituais cansam. Ele está falando, olha, corramos a carreira que nos está proposta. Deixa eu correr, porque senão a live vai acabar meio-dia. E aí, corramos a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira que é só sua. Ninguém vai correr por você. Você não está nessa terra aqui por acaso, fruto de um encontro biológico. Não. Tem uma carreira, tem uma corrida, tem uma missão. Uma carreira que te foi proposta, como o texto diz. Foi proposta só a você. O técnico Jesus, você é a corredora. Você é a corredora. E o mestre, o técnico, o treinador Jesus propôs uma carreira a você. Você não está nessa casa à toa. Você não está nessa igreja à toa. Não, não. Tem uma carreira aí. Foi proposta para você. E é você que tem que correr. E aí, você tem que correr, o texto diz, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Querida, guerreira, o que faz o corredor continuar correndo é o que está lá no final, lá na linha de chegada. O estádio está cheio, tem uma nuvem de testemunhas, e aí eu poderia colocar outros aqui, eu poderia colocar Martinho Lutero nessa galeria, eu poderia colocar Billy Graham, eu poderia colocar Mauro Israel, eu poderia colocar o pastor Macalão. Você olha para todos eles, é incentivado, mas aí você tira os olhos deles e coloca os seus olhos fitos em Jesus. Ele está lá no final da linha, esperando você chegar, dizendo: vem, bendito do meu Pai. Continua a correr, não para, não para. E aí, a partir do versículo 3, para a gente correr um pouquinho, e aí do 3 em diante, ele vai dizer que essa corrida sua, essa carreira sua, ela só é possível com muita disciplina e com muito treinamento. É isso que o autor de Hebreus vai dizer. A gente vive uma sociedade hoje, querida, sem disciplina, uma sociedade sem limites, uma sociedade líquida, nada é consistente, uma sociedade que quer o prazer acima de tudo, uma sociedade indisciplinada. E a gente não pode fazer nada nessa vida, por mais simples que seja, sem disciplina. Sem disciplina. Você não aprende um instrumento sem disciplina. Você não aprende a cozinhar sem disciplina. Você não... As matérias do colégio chamam-se o quê? Disciplina. Nada nessa vida se faz sem disciplina. E o que nos leva a entender ou a pensar por algum momento que a gente pode traçar a carreira cristã, a corrida cristã, sem disciplina. Não. O texto diz aqui, o nosso treinador Jesus, que ele corrige a quem ele ama. A gente está correndo. E nessa corrida, o Senhor nos disciplina, porque ele corrige a quem ama. Alguém disse uma frase muito bonita, que os verdadeiros campeões, eles não são formados no estádio ou no ringue. Ali eles apenas são reconhecidos. Isso começa há muito tempo atrás. Uma Olimpíada, quando um corredor coloca uma medalha no peito, ele termina a carreira, a corrida. Ele não foi formado ali. Isso começou lá atrás. Ali ele é apenas reconhecido. Sem santificação, ninguém verá a Deus, diz o texto. E aí no versículo 12 ele fala assim, olha só, você não pode parar, tem que correr. Aí ele fala assim, portanto, levantai as suas mãos cansadas
Versículo 12. Firmai os vossos joelhos, endireitai os vossos pés e continue a correr. Irmã guerreira, eu sei que tem hora que cansa. Eu sei que hora a corrida cristã cansa e dá vontade de parar. Tem hora que a nossa mão está assim, ela cai, ela arreia. Os nossos joelhos fraquejam. Os nossos pés não se firmam mais. Porque a corrida é árdua. Mas o Senhor está falando para o Pai. Levante as suas mãos. Endireite os seus joelhos. Firme os seus pés. E continue a correr. Porque no final, na linha de chegada, está o autor e consumador da nossa fé te esperando, dizendo: vem, bendito do meu Pai. Eu quero te falar o seguinte: você não pode parar. Ainda que você caia correndo, não pare. Ainda que você caia correndo, não pare. Porque se você parar, é a prova que você desistiu. Mas se você cair correndo, escuta que eu vou falar para você. Se você cair correndo, tem outras pessoas que também estão correndo, que vão parar naquela hora, naquele local, e vão te levantar, vão te pegar pelos braços. As suas mãos vão se levantar novamente, seus joelhos vão se firmar, os seus pés vão se endireitar e vocês vão correr juntas a caminhada da fé. Não aconteceu isso várias vezes aí no grupo? Eu tenho certeza que aconteceu. Quantas vezes eu, você, nós caímos caminhando porque a gente não podia parar. Tinha que continuar caminhando, corrida difícil, caminhada difícil, mas eu não posso parar, eu não posso parar. E quando a gente via, estava no chão. E aí outras guerreiras foram lá, pararam do seu lado, te levantaram e você continuou a caminhar. Aleluia! E aí eu queria parafrasear aqui Hebreus 11, dizendo que pela fé a Rúbia venceu a depressão. Pela fé, a Natália e o Jackson, eles resgataram o casamento. Pela fé, o Carlos teve o seu transtorno de ansiedade solucionado. Pela fé, a Ana Cláudia teve as portas de emprego abertas. Pela fé, a Joseli finalmente pôde dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pela fé, a Viviane, junto com a Andréia, viu a Estéreo ser mãe de filho. E eu poderia ficar aqui a live inteira falando da Rosângela Santos, da Priscila Santos, da Rosimado, da Alvaci, que estão honrando a sua fé, apesar de ainda não terem visto a promessa. Não pare, querido. Não pare. Não pare, minha querida. Porque se você não parar, diz o texto aqui, que os mancos não se desviarão, antes serão curados. Os mancos não se desviarão, antes serão curados. Versículo 13 do capítulo 12. Você está entendendo? Assim como você olha a galeria da fé e é incentivada a correr, muitos, através da sua vida, que estão mancos hoje, porque você não vai parar, você vai continuar a carreira cristã. Muitos serão curados através de você. Como eu devo continuar a carreira cristã? E aí eu quero te levar ao versículo 14 do capítulo 12. Já estou encerrando. Seguindo a paz com todos. Seguindo a paz com todos. Nada de contenda. Já tem muita contenda no futebol, na política, na segurança. Sabe? No povo de Deus, não. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Isso é como óleo que desce sobre a barba, é barba de Arão, escorre sobre todo o corpo. Isso é união, não há unção. Se você quer continuar a carreira cristã, siga a paz com todos, diz o texto. Quando surgirem contendas, quando as contendas surgem, a carnalidade também surge. Sabe? O eu surge, o desrespeito surge.
E isso paralisa a sua carreira cristã. Isso te bloqueia e pode bloquear uma equipe inteira, querido, uma equipe inteira. Uma equipe inteira. Seguir a paz com todos. Seguir aqui significa perseguir, se esforçar. Eu sei que não é fácil, né? Você seguir a paz com todos. A Bíblia diz não matarás, mas tem umas que dá vontade de você torcer o pescoço, não dá? Sabe? Aquela irmã que é sempre do contra, aquela irmã que é sempre da tragédia, aquela irmã que é sempre da confusão. Dá vontade de torcer o pescocinho, dá. Mas você está falando, olha, segue a paz. Você está na corrida, você está na carreira. Você não tem tempo para perder com essas coisas. Não. Levante suas mãos, firme seus joelhos, ajeite seus pés e continue correndo. Olhe para o alvo. O alvo é Cristo. Ele está no final da carreira, te esperando. Vem. Segunda coisa que o texto diz para continuar correndo, está no versículo 15, 12 e 15. Não se privando da graça de Deus. Não se privando da graça de Deus. Está aqui, ó. Eu vou ler o versículo completo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Querido, o texto está falando aqui duas coisas para a gente começar a encerrar. Duas coisas que paralisam a tua corrida cristã. Estão aqui nesse versículo. Primeiro, é a culpa. Não se prive da graça de Deus. Há muita gente que está com a vida paralisada, não consegue mais correr a carreira cristã, porque se culpa o tempo inteiro. Eu não sei se você conhece a história daqueles dois netos que viviam lá com os avós e um mais novo, um mais velho, as crianças, né? E o velho tinha lá, o coroa tinha um monte de patos, e um dos netos pegou uma pedra e jogou e matou um pato. E o outro viu. E eles tinham que fazer as tarefas de casa que a avó mandava. E o que matou o pato foi lá, pegou o pato, enterrou o pato, escondeu o pato. E o outro falou assim, olha, eu vi o que você fez. E se você não fizer as minhas tarefas, eu vou te falar para o meu avô que você matou o pato. E aí, quando a avó mandava lavar a louça, o que não matou falava assim, ó o pato. Aí o garoto e ela lavava a louça. E agora você tem que ir varrer a casa. Aí ele falou, não vou varrer não. Aí falava pro outro, ó o pato. Aí o garotinho, coitado, ia lá, fazia todas as tarefas, só um fazendo a tarefa que era para dois. Aí tem que lavar o banheiro. Sabe o que o outro falou? Falou ao pato? Não, falou assim, qué, qué. E aí, ó, ele já não aguentando mais, ele foi no avô chorando, sentou no colo do avô e falou assim, vô, eu preciso de falar uma coisa. Eu matei um pato seu. E começou a chorar. O avô falou assim, filho, eu já sabia, desde o primeiro dia. Eu só queria que você confessasse. E aí, o peso saiu das costas daquele garoto. E o irmão não pôde mais acusá-lo. Há muita gente paralisada na sua vida cristã, não consegue mais correr a carreira, porque a culpa os assola dia e noite. Querida irmã, viva a graça de Jesus. Ele disse que não há nenhuma condenação. Paulo disse, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo. Por isso, nessa manhã, se você está se sentindo acusada por alguma coisa, alguma palavra dita, alguma ação feita, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos livra de todo o pecado. O preço já foi pago.
Por isso, levante as suas mãos cansadas, firme os seus joelhos, acerte os seus pés e não pare. Continue a carreira cristã, no nome de Jesus. A outra coisa que paralisa a tua carreira é a amargura, é a falta de perdão. Ele diz no texto: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Irmãos, quando a raiz se firma, ela cresce, ela brota e ela pode gerar muitos frutos e frutos ruins. Quantos estão parados hoje na sua carreira cristã, na sua corrida cristã? Quantos estão perdendo a sua fé simplesmente porque estão amarguradas? Deixaram a raiz crescer. Quantos pararam o projeto de Deus para sua vida porque a amargura tomou conta? O hebreu considerava uma planta amarga uma planta venenosa. Uma planta venenosa. Uma planta amarga, uma planta venenosa, ela vai recebendo todos os nutrientes do solo, sabia? Deixando o solo estéril, ressequido para o crescimento de plantas saudáveis. Ela consome todo os nutrientes, vai consumindo tudo, de modo que a terra fica estéril. Essa terra é o seu coração, querido. Se você deixar uma raiz de amargura no seu coração se firmar e ela crescer e ela brotar, ela vai pegando todas as coisas boas do seu coração e seu coração vai ficando estéril, e seu coração vai ficando ressequido, e seu coração vai ficando envenenado. E uma vez envenenado, pode envenenar outros corações. Portanto, não deixe nenhuma raiz de amargura brotar e se enraizar no seu coração, porque senão nenhuma outra planta, nenhum outro fruto bom vai nascer. E se espalha rápido e quer tirar a tua paz e a paz de muitos. Por isso, não deixe nenhuma raiz de amargura brotar aí no seu coração, porque seu coração é uma terra fértil para coisas boas e coisas más. Deus está te chamando de volta para a corrida nessa manhã. Deus está te chamando de volta. Se você parou, eu quero dizer que Deus está te chamando de volta. E aí, em nome de Jesus, você nessa manhã, porque você não pode parar. Você não pode parar. Eu quero orar que você deixe todo embaraço nessa manhã. Que você deixe todo cansaço. Deixe todo embaraço, aquelas coisas pequenas, lembra? Desânimo, preocupação, preocupação. Que você deixe todo o cansaço. A gente levante suas mãos. É uma ordem. Dobre os seus joelhos. Não dobre os joelhos. Aliás, levante as suas mãos, firme os seus joelhos e acerte os seus pés. Deixe toda a culpa. Deixe toda a mágoa. Há uma nuvem de testemunhas junto com você, te incentivando a carreira cristã. E eu quero orar por você nesta manhã, para que a gente possa, em nome de Jesus, a gente voltar à carreira cristã. Quero colocar um louvor. Se você puder ir, cante aonde você está. Cada vez que a tua fé é provada, o Senhor vai te dar uma chance. Isso.
Desculpa aqui, irmãos, a falha, mas eu queria que você louvasse o Senhor. Ainda não estou muito acostumado. Tá dando para ouvir o louvor aí? Louve ao Senhor. Não, elas não vão te impedir de caminhar. Você vai correr. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça força ao Senhor nessa manhã. Deus, nós te agradecemos, ó Deus. Porque a gente sabe que está numa carreira proposta pelo Senhor. O Senhor nos propôs uma carreira, Deus. O Senhor nos deu um chamado, um talento, um dom. O Senhor nos deu uma família. O Senhor nos deu uma igreja. Nos plantou nesse lugar. E disse que nós temos que correr essa carreira. Só que uma hora, Senhor Deus, os nossos corpos espirituais, eles se cansam, Deus. Porque ninguém aguenta sozinho muito tempo. Mas nessa manhã, Senhor, o Senhor está nos lembrando que nós não estamos sós. Há uma nuvem de testemunhas que correram pela fé. Existe uma outra nuvem que está correndo pela fé. E pela fé sabe que não pode parar, Senhor. Por isso eu te peço nessa manhã, levanta a mão das minhas irmãs, firme os joelhos delas e os pés, tirando todo embaraço. Ajude, Senhor, a tirar todo embaraço, a tirar toda a preocupação, a tirar toda a culpa e toda a mágoa. Ajude-nos a parar de olhar para um lado e para o outro e fitar os nossos olhos no teu Filho, autor e consumador da nossa fé, que está nos esperando, nos corrigindo lá do final da linha de chegada, ao mesmo tempo que nos espera, nos corrige, até nos dar o prêmio da soberana vocação. Abençoe o resto de dia das guerreiras, Senhor, nos seus afazeres, desde um simples
de uma simples refeição agora, até o complexo talento de cuidar de uma casa, de negócios e dos seus ministérios. Que seja um dia abençoado e que essa palavra fique plantada nos nossos corações e frutifique e dê frutos a 100 por um. Nós choramos no nome precioso de Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Guerreiras, a gente vai ficando por aqui. Que o Senhor os abençoe. E que as bênçãos da Santíssima Trindade sejam sobre todas as guerreiras de oração. Em nome de Jesus. Amém.